Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa aqui é uma videoaula para a gente aprender a dimensionar laje treliçada, tá? Usando um software gratuito que tem da Celor. Eu vou abrir o programa aqui. Bom, o software, tá? É o software que a ArcelorMittal disponibiliza para a gente, gratuito, tá? Dá para fazer o download direto no site deles, tá? Feito o download, precisa fazer um registro com eles, eles vão liberar uma senha. Se eu não me engano, a cada 3 ou 6 meses, essa senha ela vai expirar e você renova ela automaticamente pela internet, tá? Direto pelo site, tudo bem? Bom, vamos lá. Bom, esse aqui, ó, é a versão 7.3, é a última versão que tem, tá? Eu vou entrar aqui em Nova Lajes, beleza? É um software bem fácil de mexer, ele é bem tranquilo para entender, tá? Vamos lá, eu tenho aqui, ó, neste primeiro trecho, eu vou configurar o vão e a medida dos apoios da minha laje, tá? Nessa parte aqui de baixo, eu vou configurar os elementos de enchimento dessa laje, cerâmico, EPS ou até o de concreto, tá? Neste canto aqui, ó, do lado direito superior, eu vou dimensionar os carregamentos que vão estar atuando sobre essa laje, tá? Então, carga permanente, carga acidental, tipo de concreto. E aqui nesse cantinho de baixo, a gente vai mexer na altura do cobrimento, na capa de concreto dessa laje, tudo bem? Então vamos lá, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem um vão livre de 4 metros, tá? E os apoios, em vez de parede de 19, vamos falar que a gente tem paredes de 15, tá? Então bloco de 14, vão livre de 4 metros, a direção na outra, o vão livre na outra direção, isso não vai influenciar no cálculo, tá? Mais para quantificação de material, então eu vou deixar 7 metros aqui, não tem problema. Vamos calcular primeiro, utilizando aqui, ó, a gente tem o isopor, peso específico dele, cerâmico, já muda o peso específico automático, tá? Vamos calcular essa primeira laje, considerando que vai ser com enchimento cerâmico. Vou pegar aqui, ó, um enchimento com uma altura de 8 centímetros, tá? Aqui a gente tem o enchimento com altura de 8 centímetros. Carregamento, eu já vou falar dele, vou terminar de mexer aqui, a gente vai abrir a norma para ver qual que vai ser o carregamento, tá? Mas dimensões, eu vou estar trabalhando com a altura do meu enchimento, 8 centímetros, e eu vou jogar aqui um HF, aqui o HF aqui é a capa de concreto padrão que a gente usa por aqui, 4 centímetros, tá? Então a gente vai ter um LT12, 8 mais 4, 8 mais 4. LT, laje treliçada, 12 centímetros de altura, 8 centímetros altura do enchimento e 4 centímetros a capa de concreto, tá? Se eu venho e altero aqui, por exemplo, uma capa de 5, ele automaticamente muda isso aqui para um LT13, 8 mais 5, tá? Então vamos calcular primeiro isso com LT12, 8 mais 4 de concreto, tá? Carregamento, o que a gente costuma usar aqui? Eu vou jogar um concreto de 25 MPa, tá? Carga acidental, eu vou abrir a norma para ver o que eu vou usar, tá? E revestimento, eu vou considerar uma carga de um revestimento padrão, regularização com massa, mais ou menos 4, 5 centímetros e um piso cerâmico comum, tá? Isso aqui, o contrapiso mais o revestimento, vai dar em torno de 100 kg-força por metro quadrado, tá? Como isso aqui é carga permanente, alterar isso aqui não vai mudar o meu dimensionamento, tá? Se eu falar, por exemplo, que eu tenho 50 kg-força por metro quadrado de contrapiso, mais 50 kg-força de revestimento, nas contas isso não vai alterar nada. Então, para ficar mais fácil, eu costumo colocar sempre no revestimento a carga que eu tenho, tá? Então, eu vou considerar aqui 100 kg por metro quadrado para um revestimento normal. Regularização mais um piso cerâmico, tá? Tem a opção aqui, ó, se a gente entrar por aqui, de lançar alvenarias sobre a laje, tá? Ela vai estar paralela ou perpendicular às vigotas, e aí você consegue ajustar isso por aqui, tá? Consegue também colocar o carregamento da alvenaria que é distribuída. Carga acidental, vou abrir a norma aqui para a gente pegar.
Deixa eu abrir aqui, NBR 6120. Pronto, ó. Vamos supor que a gente está calculando uma laje de um escritório, tá? Então a gente vem aqui na NBR, ela é uma norma bem curtinha, ela tem 6 folhas só, tá? Vamos pegar aqui. Aqui ela vai falar de pesos de materiais, tá? E eu quero ver esta tabelinha aqui, ó, que são os valores mínimos de carga vertical em kilonewtons por metro quadrado, tá? Se a gente olhar aqui no nosso software, eu estou trabalhando em quilograma-força, tá? Então eu vou ajustar as medidas do kilonewton para lançar isso aqui em quilograma-força. Tudo bem? Vamos supor que seja uma laje de um escritório, tá? Um escritório comum, um escritório de advocacia, um escritório de engenharia, tá? Uma sala de escritório de uso comum, tudo bem? Então, primeira coisa, esta carga que a gente tem aqui é a minha carga acidental, tá? A carga permanente, eu vou ter que informar o software, tá? Que a gente tem dois tipos de carga permanente. A carga do revestimento e a carga do peso próprio da laje. O peso próprio da laje, o software vai calcular automático e me passar o valor depois. A carga permanente de revestimento, eu vou ter que indicar para ele, a gente já passou lá o valor de 100 kgf por metro quadrado, tá? Vou pegar aqui na norma uma sobrecarga, tá? A gente está falando de escritórios, então aqui escritórios, sala de uso geral e banheiro, 2 kN por metro quadrado, tá? Tá aqui, ó. 2 kN por metro quadrado. Então vou vir aqui no software e vou lançar, aqui já tá pronto aqui, né? Mais 2 kN, 200 kgf por metro quadrado, tá? Concreto, vamos calcular com 25 MPa, tá? Já definimos todas as características geométricas que a gente está usando, vão livre, tipo de enchimento, altura do cobrimento, os carregamentos, então eu vou dar um continuar. Aí ele me dá a opção de calcular isso como semi-engaste ou apoiado, tá? Aqui eu estou clicando só para a gente dar uma olhada, mas para o nosso caso, laje biapoiado, apoio simples, tá? Vou dar um calcular. Bom, para esse caso, a minha laje passou, tá? É um vão de 4 metros, uma sobrecarga de 200, uma sobrecarga acidental de 200, mais um revestimento de 100, e aí ele dá o peso dessa laje aqui, ó. Peso próprio da laje, 190, carga do revestimento que a gente lançou, 100, não tenho parede sobre a laje, carga acidental 200, então a carga total distribuída sobre essa laje, 490,6 kgf por metro quadrado, tá? Ele detalha como padrão aqui uma armadura negativa, tá? Construtiva, não é calculada, tá? Se a gente usar um semi-engaste ou for uma laje com continuidade, ela vai detalhar essa armadura negativa calculada, obrigatório a gente usar, tudo bem? Aqui, minha laje passou com enchimento cerâmico, eu tenho uma treliça H8 mais uma barra de 10 mais 2 ferros de 4.2 dentro, que vai ser fundido dentro dessa vigota, tá? Isso aqui é minha treliça e armadura adicional que eu preciso para resistir àqueles esforços, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada nisso aqui agora, tá? O que o software libera pra gente? Ele passa os diagramas de momento fletor, esforço cortante, tá? Ele calcula as flechas dessa laje, tudo bem? Ele faz a verificação de cisalhamento para ver se a gente precisa de estribo nesses trechos de laje. Para esse caso não vai precisar. Ele passa para a gente também, de acordo com as cargas que a gente alimentou ele, qual é a reação no apoio que ela está descarregando. Se eu tenho uma laje aqui ao longo de uma parede, eu vou ter uma reação de apoio por metro, né? Tá? Se eu fosse dimensionar, por exemplo, uma alvenaria estrutural, a gente pegaria esse valor por metro e usaria direto, tá? Tem aqui, ó, os detalhes de nervuras e travamentos, consegue configurar essas coisas. Armadura de distribuição com tela soldada, ou você pode amarrar as barras direto na obra, tá? Aqui a gente usou aquela tela Q61, ele passou,
a menor que ele me libera aqui. Tem a opção de cortar os adicionais para economizar um pouquinho desse ferro. Isso aqui é mais interessante para o pessoal que trabalha com fabricação desse material. Tá? Ele me dá também detalhes de linha de escora, tá? Dá alguns avisos importantes, vão máximo, certo? Faixas maciças. E uma outra coisa bem legal que ele faz aqui, ele gera para mim duas coisas. Primeiro, ele me dá a opção de modificar essa ferragem, tá? Sei lá, de repente eu vou fazer essa laje aqui e eu não tenho a barra de 10, eu vou lá e eu vou trocar essas bitolas para respeitar a área de aço que a gente precisa, tá? Vamos fazer um teste aqui. Se eu pego, por exemplo, venho aqui em bitolas, eu tenho esta área de aço, tá? Mas de repente eu não tenho uma barra de 10 lá e eu tenho barra de 8, tá? Eu venho aqui, coloco barra de 8, não tá ok porque tem menos aço, eu venho aqui, aumento para 2 e voltou a estar ok, tá? Então ele te dá essa opção também de você modificar essas ferragens de acordo com a necessidade que você tem. Ele consegue otimizar automático aqui para você, ó, se você for testando algumas opções que ele te dá, tá? E fora isso, ele gera um relatório disso para a gente anexar lá na nossa pasta de arquivo e deixar isso documentado, tá? Vou até clicar aqui para a gente ver. Bom, esse aqui é o relatório, tá? Então, software versão 7.3, ele me dá aqui, ó, todos os dados de entrada que você passou para essa laje, intereixo, tá? Então a gente tinha aqui a base da vigota 13, base da lajota 30, então intereixo 43, de eixo de vigota a eixo de vigota, tá? Altura acabada, altura de enchimento, altura da capa de concreto, todos os dados que a gente configurou lá, carga de revestimento, tá? Carga acidental. Ele me dá também aqui, ó, os resultados, tá? E me dá um detalhe padrão da armadura construtiva e da ferragem adicional que vai precisar na minha treliça. Certo? Bom, o que mais que a gente consegue fazer com esse software, tá? Vamos testar alguns outros vãos, tá? Vamos pegar um vão um pouquinho maior aqui. Vamos colocar isso aqui com 5,5 metros, tá? Então, 5,5 metros, apoio de 14, lajota cerâmica ainda, mesma sobrecarga, não vou mudar nada, tá? Vou só pedir para calcular de novo. Tá? Aqui ele está me dando o seguinte, que ele não pode dimensionar essa laje com essas especificações que a gente passou, porque está dando um limite de flecha muito alto. Então está aqui não ok, tá? Beleza, o que a gente vai fazer? Eu vou testar outras hipóteses. O legal desse software é a velocidade que ele faz isso e a simplicidade. Então, eu não preciso vir aqui, por exemplo, ó, e trocar essa treliça, essa laje treliçada de 8 mais 4, de repente para 16, 12 mais 4. Posso fazer isso e testar, calculando, ver se passa, ou posso testar outras hipóteses. Posso mudar o concreto, posso mudar a altura da capa de concreto, posso trocar o meu enchimento cerâmico para enchimento de isopor, aí eu vou reduzir o peso próprio e posso ver se isso passa ou não, tá? Vamos testar primeiro aumentando a altura. Então de LT12 para LT16. Vamos dar calcular, não passou ainda, tá? O que eu vou fazer? Eu vou manter ela com LT16 mais 16, 12 mais 4 e vou testar ela com concreto de 30 MPa, tá? Venho aqui calcular. Agora passou, tudo bem? Passou, ó, treliça H12 mais um ferro de 4.2, 3 ferros de 8, tá? Vamos testar outra hipótese. Vamos pegar isso aqui, ó, vou manter o concreto de 25 MPa, tá? Que eu tinha aumentado para 30. Vou trocar isso aqui para isopor, tá? Vamos calcular de novo com cerâmico para ver o que tinha dado. Ó, essa opção tem um limite de flecha de 4.2, não passou. Se eu mudar isso aqui para isopor,
e calcular, só trocar o enchimento a gente consegue viabilizar essa laje, tá? Então, o bacana desse software é a praticidade para a gente fazer essas verificações e essas alterações, tá? Repara que aqui, ó, ele passa, mas ele me dá uma contraflecha de 1,6 centímetros, tá? Então precisa tomar cuidado com isso também. Calculou aqui peso próprio, tudo certinho. Vamos fazer um outro teste, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu cobrimento para minha capa de concreto para 5, tá? E vou calcular de novo para ver se some aquela contraflecha ou não, tá? Bom, a contraflecha manteve, tudo bem? O que eu vou testar aqui agora, tá? Imagina o seguinte, a gente está calculando essa laje como uma laje biapoiada. Eu tenho a opção de considerar isso aqui como um semi-engaste e absorver uma parte do momento negativo aqui em cima e aqui em cima também, tá? E aí se a gente imaginar, deixa eu até voltar a capa aqui para 5, para 4, se não esqueço. Se a gente imaginar, por exemplo, que a gente está com ela biapoiada, eu tenho um gráfico de momento onde ele vai sair com o momento a 0, vai ter um momento máximo, que é L ao quadrado sobre 8, vai chegar ao momento a 0. Se eu considerar um semi-engaste aqui e um semi-engaste aqui, ele vai criar um momento negativo aqui, tá? Vai continuar tendo meu gráfico de momento, como uma parábola, e vai ter um outro momento negativo aqui. O que acontece? Esta corda, se você pegar uma linha imaginária dos picos do momento negativo e puxar uma linha aqui no centro, esta linha ainda vai ser o que é L ao quadrado sobre 8. Mas, em relação ao nível da minha viga, este momento positivo máximo, ele acabou reduzindo e aí surgiu os momentos negativos. Então, uma das hipóteses que a gente pode testar é de repente calcular isso aqui e considerar isso como um semi-engaste. Tá? Vou colocar o semi-engaste dos dois lados, tudo bem? Se eu não me engano, ele deixa colocar até 25%, tá? Ó, 25%, vamos testar mais aqui, acho que ele trava. Deixa eu ver. 50, ó, o limite que ele deixa você engastar 25%, certo? Então vamos lá calcular, tá? Bom, então ó, o que a gente fez para viabilizar essa laje? Eu aumentei a espessura, não resolveu. Mantendo a espessura de 16 acabado, o que eu fiz? Primeiro eu testei ela com concreto de 30 MPa, passou. A outra opção que a gente usou foi manter um concreto de 25 MPa e considerar o semi-engaste nas duas pontas dessa vigota, tá? E aí, ó, olha só, isso aqui que antes era uma armadura negativa construtiva, agora é uma armadura negativa calculada. Isso aqui é obrigatório você colocar na obra, tá? Se você considerou esse semi-engaste e não colocar essa armadura aqui, o que vai acontecer lá na obra? Isso aqui vai voltar a ter a solicitação de um momento maior do que você está prevendo. E aí você não tem armadura para segurar isso aqui, tá? Então, isso é legal, funciona, principalmente quando você tem continuidade entre as vigas, mas tem que saber o que está fazendo, tá? Vamos só testar mais uma coisa, para não ficar muito extenso isso aqui. Vamos vir aqui, ó, lajes contínuas, tá? Vamos trocar de lajes isoladas para lajes contínuas. Falar que a gente tem dois tramos só, tá? Então, ó, você pode ver que apareceu aqui uma segunda laje. O que eu vou fazer? Vou manter exatamente o que eu tenho aqui nessa primeira laje, tá? Na verdade, eu vou passar isso aqui para 30 MPa, porque eu vou tirar o meu semi-engaste de lá, tá? E aqui, ó, tá com a mesma carga, vou manter tudo igual, tá? Concreto de 30 MPa também. Eu vou vir aqui, primeiro eu vou diminuir aqui esse vão, tá? Eu vou colocar que isso aqui tem 1,20 m. E eu vou colocar que a espessura desse apoio aqui é 0. E aí virou um trechinho de laje em balanço, tá? Poderia ser a laje de um cômodo, isso aqui um beiral ou uma sacada, alguma coisa desse tipo, tá? Ele tem duas opções. Posso considerar isso como duas vigotas apoiando nessa parede ou uma vigota única atravessando de fora a fora. Ó. Eu troco aqui, ele já muda esse desenho. Posso considerar
qualquer um dos dois, tá bom? Vamos lá então, vou deixar nesse aqui mesmo, tá? São duas vigotas. Eu gosto de trabalhar assim porque geralmente eu engasto isso dentro da viga e essa vigota é mais difícil de atravessar, tá? Desse jeito é mais fácil para montar. Vou manter o EPS, tá? Cobrimento de 4, mesmo carregamento, mesma coisa para os dois. Vou dar um continuar. E vou calcular. Você vê que ele me dá aqui o apoio simples, que a gente tinha. E no outro ele me dá um bordo livre. Para bordo livre ele vem com essa configuração automática de uma carga de 50 kgf por metro na ponta desse beiral, tá? Isso aqui é de norma. Então vamos calcular. Passou, tá? Ele vem com a armadura negativa construtiva desse lado, porque aqui eu considerei um apoio simples, né? Então, momento aqui é igual a 0, ele vem ter um momento negativo para cá e 0 lá na ponta do meu balanço, tá? Ele passou com essa treliça H12 mais esse ferro adicional. Na outra laje, ele passou com uma treliça H12 mais um ferro de 4.2. Aí você pensa o seguinte: poxa, mas se o momento aqui é negativo, por que ele está dando uma armadura adicional aqui na ferragem positiva da vigota? Porque esse ferro 1.2, esse ferro de 4.2, ele vem da configuração do software. Tem a opção de tirar se você quiser ou não, mas isso aqui é uma solicitação do software, tá? Bom, o que mais que ele fala aqui pra gente agora? E é basicamente a mesma coisa do outro, dá peso próprio, tudo mais, concreto, todos os diagramas, tá? Tá vendo que isso aqui é o diagrama só daquele trecho, né? Tá? Uma coisa legal, ele me dá isso aqui, ó. Ele me dá a ferragem negativa calculada. Então isso aqui vai ser uma barra de 10 amarrada acima de cada vigota, tá? Essa barra de 10, ela vai ter um comprimento total de 2,88. Eu tenho 1,20 m de balanço, ela vai ter 2,88. Vai ser 1,27 m aqui nessa ponta, é o vão 2, tá? 1,27 m e depois aqui da parede para lá, ele vai avançar mais 1,5 m dentro do meu cômodo, tá? Então, acho que é isso que eu queria mostrar, tá? É um software gratuito, dá para fazer o download direto do site do pessoal da Celor, faz um cadastrinho com eles, eles liberam o acesso para vocês. É um software bem legal, eu uso ele desde a época da faculdade. Na época da faculdade eu trabalhava em uma fábrica de laje, então fazia orçamento, fazia projeto de laje, projeto de escoramento, tudo mais, e eu continuo usando até hoje no escritório e nos meus projetos, tá? Então é um software bem bacana, gratuito, facinho de mexer e acho que vale bastante a pena fazer o download e brincar um pouquinho com esse software, beleza? Valeu, abraço, tchau, tchau.